A paz, amados irmãos, Deus nos abençoe, a nossa casa, a nossa família, que o anjo do Senhor nos proteja nos nossos caminhos, nas nossas decisões, que proteja todos à nossa volta. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que a gente fique debaixo da sombra do Altíssimo, que o Senhor Jesus Cristo, nosso Pai eterno, poderoso, nos cubra com seu manto sagrado a nós, a nossa família e a nossa descendência e cuide de tudo que nos pertence. Amém? Eu declaro o sangue do Cordeiro sobre esse vídeo, sobre as nossas vidas e tudo que nos pertence. Peço ao Espírito Santo que me ajude com esta palavra e a dar o testemunho, porque o Senhor tem feito maravilhas na minha casa, na minha família, nas minhas finanças e em tudo que me pertence e pertence à minha casa. Amém? Por quê? Pela fé. Tá? Eu, em vários momentos da minha vida, eu fui provada pela fé. Fé. Deus pede que a gente tenha fé e todo dia eu oro para Deus aumentar a minha fé, aumentar a minha humildade e aumentar a minha sabedoria em cima dessa terra. Glórias a Deus, aleluia. Desculpa. Então hoje Deus me traz aqui porque Ele está aumentando a nossa fé. Nós precisamos ter fé, porque a pessoa que não tem fé, tem pouca fé, ela não anda para frente, ela fica paralisada. O medo a paralisa, a incerteza a paralisa, a insegurança a paralisa, a falta de fé nos paralisa. Então nós precisamos ter fé e hoje eu vou dar o testemunho sobre o que Deus fez recentemente na minha vida, na minha família e vai ajudar a aumentar a sua fé. O nosso passo tem que ser de fé, porque aqui em Hebreus 11:1 diz, na palavra do Senhor, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, em 2 Coríntios 5:7. Então, amados, Deus me colocou à prova nessa viagem, que eu fiz uma viagem para ajudar os meus familiares. Eu já vinha orando, querendo fazer essa viagem já há alguns meses atrás e eu estava em jejum e em oração. Posso dizer até que 1 ano atrás ou mais, eu já estava orando por essa viagem. E eu participei de um curso online de identidade e ali a missionária, a profeta, a filha de Deus que serve o reino de Deus, pediu oração e eu com toda a coragem ali no meio de tantas pessoas, eu comecei a falar da necessidade dessa viagem, comecei a chorar mesmo, com o coração quebrantado. E ali a pessoa de Deus, a profeta, ela viu ali meu coração quebrantado, Deus se compadeceu de mim e ela me disse, Deus está dizendo que você pode fazer as malas. Mas mesmo assim, eu continuei em oração, em jejum. Eu acreditei, eu tomei posse daquelas palavras, mas eu só entreguei o jejum quando eu pisei naquele país. Entendem? Então, eu por fé continuei o meu jejum e só que teve obstáculos para eu chegar naquele país. Meu esposo marcou a viagem, só que não viu que o voo estava lotado. Eu, atribulada, preparando as coisas da viagem, deixei meu marido resolver, porque ele é bom nessas coisas, então deixei ele sozinho e não o ajudei. Então, quando meu marido viu, falou, e agora? O voo está lotado, tem muitas pessoas na fila, na lista de espera. E aí meu marido decidiu, vamos para o aeroporto tentar. Ele comprou uma outra passagem, né, para ir via um outro lugar, mas ele falou, vamos tentar. Eu falei, vamos. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, a gente vai embarcar nesse voo. Não importa se eu vou sentada separada do meu marido, não importa. É importante a gente chegar nesse lugar. Então, quando chegou lá no aeroporto, nós esperamos, né, os passageiros todos,
E aí veio o supervisor com a notícia: olha, sobraram exatamente 2 lugares no voo, mas vocês vão separados, não vão sentados juntos. Não teve problema, nós embarcamos, glórias a Deus. Mas antes eu quero dizer para vocês que eu também entrei com outro jejum. Lógico que fazer jejum em viagem é complicado, né? Porque a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar para comer, o que vai estar disponível. A gente não pode passar fome, morrer de fome, ficar doente, né? Então eu tirei o ovo. Eu adoro ovo, né? Ovo no café da manhã, ovo. Eu tirei o ovo, tá? E aí eu orei pedindo o Espírito Santo. Em casa ainda eu orei que ele entrasse com todos os detalhes nessa viagem, né, que ele resolvesse tudo. Eu coloquei nas mãos dele. E aí, então, chegamos naquele lugar, né, e foi tudo bem, entreguei aquele antigo jejum e continuei fazendo esse jejum e orando o Salmo 91 todo dia. Esse foi a minha aliança que eu fiz com o Espírito Santo, tirar o ovo, não comer ovo durante 30 dias, né, o tempo de viagem, e orar o Salmo 91 todos os dias. Quando chegou em determinada parte da viagem, nós tínhamos que fazer 10 horas de viagem por terra, de carro. Só que dias antes, no caminho que nós íamos passar, começou um incêndio na floresta. E tava um auê nas notícias na televisão, falando que ia fechar, que estava com muita fumaça, que era arriscado passar, que o fogo estava muito intenso. Eu comecei a orar, repreendendo todo incêndio, toda fumaça, todo desastre. Eu comecei a orar por chuva. Dias antes eu já estava orando, intercedendo. Quando chegou um dia antes da viagem, o Espírito Santo me deu uma instrução para eu orar durante essas 10 horas de viagem, 1 hora por viagem, o Salmo 91. Então, a cada hora de viagem, eu teria que orar o Salmo 91 e repreender todo incêndio, toda fumaça. Eu já estava orando por chuva para poder apagar o incêndio, porque os bombeiros não estavam conseguindo. Quando eu liguei a televisão de manhã, estava dizendo que tinha previsão de chuva e realmente choveu em determinado lugar, não sei qual a área, porque eu estava arrumando as coisas para fazer a mudança, para fazer a viagem. Enfim, que foi uma mudança também, né? Que nós ajudamos uma pessoa. Então, quando eu fui pegar o carro, a pessoa que tinha me alugado ali a casa dela falou para mim: tem certeza que vocês vão hoje? Olha o céu, tá muito estranho. Realmente o céu estava assim, gente, amarelado, esfumaçado. Tava assim, parecia que o céu estava pegando fogo, mas era reflexo já de como estava a mata, né? Porque não era perto dali, era longe, mas o vento traz a fumaça. E eu pensei comigo: não, eu vou pela fé, porque eu orei. E o Espírito Santo me deu uma instrução, que era para cada hora orar o Salmo 91. E também o Espírito Santo me deu outra instrução, que era para eu pedir aos meus pastores ajuda em oração e a todos os grupos de oração que eu tenho no WhatsApp. Então eu pedi aos meus pastores oração, a minha pastora foi a primeira que viu, abençoou a viagem. Eu disse a situação que se encontrava a estrada, eu coloquei para as irmãs do grupo, coloquei até para minha família e também todo mundo orou e abençoou a viagem. E nós fomos. Inclusive, um dia antes, um rapaz que ia fazer essa viagem também falou que tinha desistido de fazer essa viagem de carro, que ele ia de avião, porque a situação estava terrível. Como nós, pela fé, fomos, o rapaz acabou indo de carro também atrás da gente. Conclusão:
Eu obedeci o Espírito Santo. Nós fizemos 5 horas de viagem de carro. A cada hora eu orei o Salmo 91. Não vi nada. Quando a gente passava, a gente só via as árvores pretas. Era triste, gente. A gente via umas árvores que eram tão bonitas, tudo preta, cor de carvão. Não tinha uma folha, só o tronco preto, a terra seca, queimada. Triste de ver. Mas não tinha fumaça e não tinha fogo, e nós fomos tranquilos. Teve uma parte da viagem que nós avistamos fumaça de longe, e ali eu comecei a orar, comecei a interceder. Quando nós passamos, nós vimos 2 focos de incêndio perto da estrada, mas assim pequenos, nada demais, né? E ali, depois das 5 horas de viagem, nós fomos descansar. No dia seguinte, continuamos às 5 horas de viagem, tranquilo, sem fumaça, sem incêndio. O rapaz também que veio de carro atrás da gente veio tranquilo, e com a graça de Deus, Deus nos deu livramento, gente, livramento, porque um dia antes era só fogo, era só incêndio nas matas, e eu orei para que Deus apagasse aquele incêndio, que chovesse, e choveu, gente. Então, é o poder da oração, é o poder da fé. A minha fé foi colocada à prova. Eu fui colocada à prova quando aquele cara local, né, que nos alugou a casa dele, disse: tem certeza, porque pelo céu, que a gente está vendo aqui, a situação tá feia, vocês vão mesmo? Eu falei: vamos. Meu marido nem falou nada. Eu falei: vamos, que o Senhor vai nos sustentar. Falei para o meu marido, falei para as pessoas que iam fazer a viagem conosco, e Deus nos sustentou. Deus é fiel, mas nós temos que ter fé, né? Fé é muito importante. Então, fé é a certeza daquilo que esperamos, é a prova das coisas que não vemos, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, Deus que a gente quer que a gente viva por fé. E Jesus Cristo, gente, é o nosso socorro. Depois nós vamos orar o Salmo 121 que ele pediu. É olhar para o céu, independente da situação que nós estamos vendo. Se eu ouvisse aquele homem, e se eu fosse pelo que eu estava vendo no céu naquele momento, aquela fumaça, aquele céu alaranjado, eu não teria feito a viagem, e eu teria prejudicado a viagem. Nós teríamos prejudicado a nossa viagem, né? Não teria dado certo, mas eu fui pela fé. Então, eu espero que esse testemunho edifique a sua fé. Agora nós vamos meditar aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, que diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Então, nós temos que orar. Antes de eu fazer essa viagem, eu já tinha recebido uma palavra de uma pastora num evento dela que eu participei, que ela pediu que eu desse o início àquele evento ali, que era oração, intercessão pelas nações. Ela falou: interceda pelas nações onde Deus colocou parente seu. E exatamente aonde eu fui, a viagem era para visitar os parentes. Então, quer dizer, já antes eu já estava intercedendo pelas nações. Então, por isso que nós temos que interceder. E outra coisa também que eu quero deixar meu testemunho: eu já venho há algum tempo intercedendo por uma cidade do Brasil que é extremamente violenta. E eu estava indo para essa cidade. E eu antes já tinha intercedido por essa cidade. Quando eu cheguei nessa cidade, passei por ela, a cidade estava tão calma, tão tranquila. Graças a Deus, o tempo que nós estivemos lá, não houve nada, não teve nada, não vimos nada. Glórias a Deus, por isso que nós temos que orar. Continuando. Então, vou repetir: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Alguns países ainda têm reis, né? Mas no nosso país, no Brasil, é presidente. Então nós temos que orar pelo presidente. Não interessa se você é a favor ou se você é contra. Ore, porque Deus trabalha, Deus transforma pessoas, transforma situações, Ele muda destino. Amém? Glórias a Deus. Então, quando ele fala para nós orarmos por toda a autoridade, nós temos que orar pelos chefes de estados, por todos que governam a cidade, o estado, o país, e também pelos juízes, pelos policiais, por todo tipo de autoridade, amém? Não podemos esquecer de orar pelos nossos chefes também, porque eles são autoridade na nossa vida, tá bom? Então, por que nós temos que orar? Por eles, interceder por eles, pelos países, pelos chefes de estados, pelo presidente, por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, né? Jesus Cristo, nosso intercessor, ele se fez carne, viveu entre nós, ele curou, ele expulsou demônios, ele nos ensinou a palavra, né? Evangelizou. Ele é o mesmo Deus, do início ao fim da Bíblia. Ele veio por amor a nós. Deus mandou o seu Filho único morrer na cruz por nós. Ele foi humilhado, ele foi blasfemado por amor a nós, ele foi crucificado na cruz, foi morto, sepultado. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele vive entre nós. E ele nos usa. Ele usa aquele filho que serve ao reino de Deus, o reino do Pai. Aquele que anda de acordo com a palavra, em obediência aos 10 mandamentos que estão em Êxodo 20, aplicando a palavra. Aquele que diz não a Satanás, mas diz sim a Deus. Aquele que diz não às coisas do mundo, mas diz sim ao sobrenatural de Deus. Você quer viver no sobrenatural de Deus? Eu amo o sobrenatural de Deus. Então você precisa conhecer Jesus. Se você não conhece ainda, peça a Deus que tenha um encontro contigo. Porque eu tive encontro com Deus no alto do monte há 3 anos atrás. Foi bênção pura, transformou a minha vida, a minha casa e a minha família. Amém? Então agora nós vamos meditar no Salmo 121, porque assim diz o Senhor, tá bom? Deus, o fiel guarda dos homens. Salmos 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Glórias a Deus. Vale muito a pena, gente, seguir Jesus. É fácil? Não é. Mas com Deus tudo é possível. Ele vai tirando as pedras do caminho, Ele vai abrindo as portas. Gente, Deus intercedeu nessa viagem, do início ao fim. Eu tive tribulações na viagem, não vou dizer que nós não tivemos, mas nós passamos por ela. Em nenhum momento nós paramos. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus,
Pai de amor, Pai querido, todo-poderoso sobre os céus e a terra, é no teu nome, papai, é no nome de Jesus Cristo de Nazaré que te louvamos, que te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, poderoso sobre os céus e a terra. E sabemos que tudo pertence ao Senhor e que o Senhor está no controle de tudo. O Senhor é o nosso socorro. Obrigada, Jesus, por nos socorrer, ouvir as nossas orações e aumentar a nossa fé. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelas transgressões dos nossos antepassados, dos nossos filhos. Nos alinha, papai, conforme a tua vontade. Sonda a nossa mente, o nosso coração. Nos purifica, nos deixa de mãos limpas diante da tua presença, Pai. Vai tirando as cobras venenosas do nosso caminho, vai tirando as pedras, vai tirando o lamaçal, Pai. Vai abrindo porta, vai abrindo caminho, vai abrindo porta na saúde, vai abrindo porta de emprego, vai abrindo porta no emocional, no espiritual, no social, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vai tirando, Pai, todo impedimento, toda praga lançada, toda peste perniciosa de pessoas, toda doença, toda impureza, toda pessoa falsa, Pai, vai tirando do nosso caminho, vai nos mostrando toda a falsidade, toda pessoa falsa que está à nossa volta, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Entra com providências na nossa vida, entra com providências na vida dos nossos filhos, do nosso marido, da nossa descendência e todos à nossa volta, Pai. Vai nos limpando, purificando. Coloque seus anjos, papai, à nossa volta, nos protegendo, nos livrando de todo mal. Nos blinda, Pai, com teu sangue poderoso da cruz. Nos faça invisíveis perante a presença dos nossos inimigos, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu peço que o Senhor entre com providência nas finanças dos meus irmãos, no trabalho dos meus irmãos. Entra com providências na saúde, Pai. Eu repreendo todo câncer. Toda pessoa que tem câncer foi diagnosticada com câncer pela fé e pelo dom de cura que Deus me deu. Eu repreendo todo câncer na tua vida, toda doença de circulação na tua vida. Está repreendido, manietado, cancelado e desfeito em nome de Jesus. Eu declaro você liberta, curada de todo mal, o sangue do Cordeiro te limpando, te purificando, da ponta da cabeça e da planta dos pés, até a planta dos pés, em nome de Jesus. E se você quer engravidar, não está conseguindo engravidar, eu declaro a tua madre aberta, o teu útero aberto, você engravidando, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro, em nome de Jesus, você recebendo as bênçãos dos céus, em obediência aos mandamentos de Deus, feliz em cima dessa terra, você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo toda bruxaria, feitiçaria, oração contrária, magia branca, magia negra, todo trabalho feito em terreiro de umbanda, quimbanda, macumba, está repreendido, manietado, cancelado, desfeito em nome de Jesus. Eu repreendo toda praga lançada de longe, de perto, toda vela acesa, todo trabalho com gato, com galinha preta, com gato preto, todo trabalho amarrado em estômago de animal e jogado no rio, todos 7 pulinhos de onda, está tudo repreendido, manietado, cancelado, desfeito em nome de Jesus. Tira todo o laço, Pai, arrebenta todo o laço do passarinheiro, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro vida, vida em abundância para você, para a sua casa, para a nossa família, para a nossa descendência, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro todos nós pisando na serpente e no escorpião, destruindo toda a fúria do leão e do leãozinho e do dragão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu declaro você tendo sono tranquilo e sonhos proféticos. Eu repreendo toda insônia na tua vida, está repreendida, manietada, cancelada e desfeita em nome de Jesus. Eu repreendo toda prisão de ventre, toda barriga inchada, todo nódulo,
está repreendido, manietado, cancelado em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para todos que estão nos hospitais. Receba a tua cura, receba o teu milagre em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque Jesus é o mesmo de ontem e hoje vai ser o mesmo de amanhã. Clama por Jesus. Jesus está ajudando. Manda teus anjos nos hospitais, manda teus anjos nas prisões, Pai. Aquele que mata não vai matar mais, o que rouba não vai roubar mais, o que engana não vai enganar mais, em nome de Jesus, Pai. Declaro o teu povo liberto, curado e salvo e feliz, caminhando de mãos dadas com o Espírito Santo em cima desta terra. Toca o coração das pessoas, Espírito Santo, move o coração das pessoas, nos dê um coração de carne e nos dê um espírito novo, em nome de Jesus. Amém? Eu peço que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser edificadas, mais pessoas possam ter fé, andar por fé através do meu testemunho e da palavra do Senhor. Amém? Se puder, deixa o teu like para que mais pessoas possam ser alcançadas e sejam transformadas e passem a caminhar felizes em cima dessa terra, de mãos dadas com o Espírito Santo. Amém? Porque é o Espírito Santo que nos ajuda. Deus abençoe. Fique na paz.